alegria, com muita satisfação, que eu já quero nesta noite introduzir aqui pastor Jorge Vale, que é pastor e professor do Instituto Bíblico de Campinas, e ele estará nesta noite mais uma vez nos abençoando com a palavra de Deus. Por isso eu quero te convidar nesta noite, compartilhe com um amigo, com amiga, porque Deus tem uma palavra para nós esta noite. Deus quer continuar nos ensinando. Sexta-feira passada foi uma noite extraordinária e hoje não será diferente. Então seja um evangelista esta noite, compartilhe, convide, para que as pessoas também possam conectar no culto esta noite e juntos nos alimentarmos da palavra de Deus. Amém? Pastor Jorge, então, com toda a liberdade nesse momento. Deus, eu apresento o teu filho, o teu servo, que tem sido o instrumento nas tuas mãos. Uma vez mais, utiliza-o como ferramenta particular. Prepara o meu coração e os nossos corações, aguce os nossos ouvidos e juntos possamos poder ingerir tudo quanto o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, nós oramos. Pastor Jorge. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Muito obrigado, pastor Levi, pela oportunidade que nos é concedida para estarmos aqui neste momento, junto com o povo de Deus, para glorificar o seu santo, eterno e precioso nome. E momentos como estes são realmente muito importantes, quando nós podemos parar para meditar na Escritura Sagrada. A Bíblia, ela declara que a exposição das tuas palavras, ela dá luz, ela dá entendimento ao simples, né? É esta maneira que nós temos para ter a nossa vida iluminada, nosso caminho se torna mais suave, quando nós prosseguimos de acordo com a palavra de Deus. O salmista declara ainda que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para o meu caminho. E os projetos da nossa vida, o que nós temos pela frente, nós muitas vezes precisamos da orientação divina para poder, na realidade, caminhar neste mundo sem muitas dores, porque o mundo jaz do maligno e ele procura sempre atormentar o homem, mas quando nós caminhamos de acordo com a palavra de Deus, a coisa é diferente, né? Para aqueles que têm medo de pecar, a palavra de Deus também é um antídoto, porque o salmista declara: eu guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti, né? Então nós temos assim esta maneira, porque quando você tem a palavra de Deus no coração, o maligno pode vir com a oferta dele, pode vir a tentação nesse mundo, mas simplesmente a palavra nos mostra como proceder nesta hora e nesses momentos. Então, quando nós temos o hábito de buscar a Escritura, de ler, de meditar, de estar sempre perto dela, isso com toda certeza vai nos ajudar na trajetória da nossa vida aqui neste mundo. O mundo é cruel, o mundo é mau, como diz a Bíblia, que o mundo jaz no maligno, mas nós estamos aqui guardados e dirigidos pelo poder da palavra de Deus. Seu Espírito que nos guia e nos orienta em tudo aquilo que devemos fazer, graças ao nome do Senhor. Muito bem, queridos irmãos, nós iniciamos na semana passada este assunto tão magnífico sobre nos domínios do Espírito, né? Sobre a vida no Espírito, o mundo espiritual, e também este terceiro personagem que veio do céu para estar conosco, que é justamente o Espírito Santo. O Senhor declarou que eu não vos deixarei órfão, mas enviarei o Consolador. Agora, a doutrina do Espírito Santo é uma doutrina realmente bastante profunda,
E precisamos ter paciência para entender muito bem qual é a função desta terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. E qual é a ação desse Espírito na vida do cristão, na nossa vida aqui na terra, e a nossa vida como servos e servas do Senhor? Qual é o papel que o Espírito Santo, ele desenvolve no nosso coração? Quando nós olhamos para o passado, nós não vemos, nós vemos de maneira muito parcial aquilo que era uma ação do Espírito Santo. Ele via na vida de um personagem, de outro, mas o que foi que aconteceu? Eu gostaria que você inicialmente abrisse a sua Bíblia e vamos nesse momento para o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 e o versículo de número 4. Atos, capítulo 1 e o versículo de número 4, que nos declara o seguinte, a palavra do Senhor. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. É muito simples a leitura desse texto, e passamos até despercebidos por ele, e não atentamos o impacto que teve esta palavra de Jesus no coração dos discípulos daquela hora. Foi realmente algo extraordinário que eles experimentaram naquele momento. Este episódio aconteceu justamente depois que o Senhor Jesus Cristo havia sido levado ao Calvário, que ele ressuscita, e depois que ele ressuscitou, ele passou ainda 40 dias aqui com os discípulos, dando as suas últimas orientações antes do seu retorno ao céu. E esses homens não desgrudavam de Jesus um só instante. Eles queriam estar onde ele estava. Para onde eles fossem, eles iam. E chegou o momento que diz aqui a Bíblia, que estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Disse ele, que de mim ouvistes. Eu acredito, pastor Levi, que naquele momento, os discípulos se entreolharam. Um olhou para o outro e veio à tona justamente esta indagação. A promessa do Pai, a promessa do Pai, Ele está dizendo que é para ficarmos aqui, esperando porque a promessa vai se cumprir agora. Esta expectativa estava no coração deles há tanto tempo. Só que não se sabia de que maneira, de que forma, de que jeito seria o cumprimento dessa promessa. Eles não tinham a mínima ideia como é que isso vai ser. Mas uma coisa é certa, é que eles sabiam que havia uma promessa, assim como hoje, nós que estamos aqui, esperando o retorno de Jesus Cristo a qualquer momento. Naquele tempo, eles esperavam a vinda do Espírito Santo. Eles não tinham, com toda certeza, a mínima ideia. Eles sabiam que era algo bom, que era coisa boa, porque aquilo que Deus promete é excelente e supera toda a nossa expectativa. E esses discípulos, quando eles estudavam, quando eles estavam se preparando para a vida ministerial, e muitos do Senhor mostrou para ele sobre essa questão do Espírito Santo. E eles naturalmente folhearam o Antigo Testamento, folhearam a Torá, para buscar de quando é que vem esta promessa da descida do Espírito Santo. E essa expectativa leva eles, remonta
a um passado tão remoto, talvez uns 700 anos antes de Cristo, 700 anos atrás, você vai ver que esta promessa, ela já era feita. Se você está com a sua Bíblia aberta, vamos aí no livro do profeta Isaías. Observe que nos declara aqui o capítulo de número 32 do profeta Isaías e o versículo de número 15 até o 17, que nos declara o seguinte, olha só: até que se derrame sobre vós o Espírito lá do alto. Olha a promessa, 700 anos antes. Então o deserto se tornou em campo fértil, e o campo fértil será reputado por um bosque, e o juízo habitará no deserto, e a justiça morará no campo fértil. O efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. Esta promessa, ligada justamente à descida do Espírito Santo, estes homens leram isto. Eles liam os profetas, principalmente o profeta messiânico, o profeta Isaías. Quantas vezes ele se debruçava em cima desse trecho bíblico e em cima dessa promessa, até que se derrame lá do alto. Os próprios discípulos do profeta no passado, que participavam das escolas dos profetas, eles ouviram essa promessa, e muitos deles morreram, passaram para a eternidade e não viram o cumprimento desta profecia. No capítulo de número 44 do profeta Isaías ainda, o versículo 3, declara o seguinte, observe a promessa: porque derramarei água pura sobre o sedento, e rios sobre a terra seca, derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão como a erva, como o alqueire junto à ribeira das águas. Veja bem o versículo 3, porque derramarei água pura sobre o sedento, derramarei o meu Espírito. Os homens analisaram essas profecias. Eles queriam saber o que é isto, como é que isso vai acontecer. Eles sabiam pela Escritura que era algo que ia trazer uma modificação completa na vida do ser humano na face da terra. Eles sabiam que era algo esplêndido e espetacular, ao ponto de mudar, de modificar comportamento, temperamento, atitudes e ações dos homens na face da terra. Ainda Isaías 59, e o versículo 20. E virá um Redentor a Sião, e os que em Jacó se converteram da transgressão, diz o Senhor, quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor, o meu Espírito, que está sobre ti, e minhas palavras que pus na tua boca, não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua descendência, nem da boca da descendência da tua descendência, diz o Senhor, desde agora e para sempre. Irmão querido, este Espírito, ele traria uma modificação, inclusive, naquilo que o ser humano pudesse falar, porque o ser humano não conhecia nada disso. O homem só abria a boca para falar coisa que não deve, mas com a ação do Espírito Santo na vida do homem, as coisas iriam se mudar completamente. Agora você imagina aqueles homens do passado se debruçando em cima dessas profecias, indagando. Olha o que o profeta Ezequiel fala sobre este assunto. Aí na sua Bíblia ainda, Ezequiel, no capítulo 11, e o versículo 19. E lhes darei um só coração, e um espírito novo porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos, e guardem os meus juízos, e cumpram-se eles serão,
por povo, e eu lhes serei por Deus. Lhes tirarei. Este Espírito, ele modificaria o homem de dentro para fora. Não é uma mudança de fora para dentro, não, mas de dentro para fora. O homem passaria a entender o que é o caráter de Deus através da ação do Espírito Santo na sua vida. Ele sabia. E naturalmente aqueles homens vêm se debruçando em cima dos livros dos profetas, vendo os próprios profetas, naturalmente, que davam aula ali na escola dos profetas, eles não sabiam esclarecer aquilo, eles tinham a promessa consigo, mas não sabiam. Aí em Ezequiel capítulo 36, e o versículo 26 declara: dar-vos-ei um coração novo. Aleluia. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós o Espírito novo, tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu Espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Você imagina tirar aquele coração de pedra do homem, aquele coração embrutecido, aquele coração duro que o homem possui, e ele vem e faz um transplante, tirou aquele coração de pedra que estava na nossa vida, para nos dar um coração de carne, tirou aquele espírito maligno e colocou dentro de nós o seu próprio Espírito. Glória ao nome de Jesus Cristo. Irmãos, isto tudo aqui está naturalmente no campo das promessas. Ainda se indagava, como é que vai ser essa modificação? Quantos homens que lutaram com a sua própria natureza, o próprio salmista, ele dizia: Senhor, coloca dentro de mim um coração novo, tira de mim esse espírito e coloca um novo espírito. Ele pedia essa transformação, ele pedia essa mudança, ele pedia, mas a promessa continuava, não tinha se cumprido ainda. Então vamos ver mais adiante o que é que o profeta Joel fala também. É mais um profeta que fala sobre esta promessa. Capítulo 2, versículo 28 do livro do profeta Joel. Olha só o que declara esse profeta: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, daqueles dias derramarei o meu espírito. Aleluia. Irmão querido, assim como hoje nós ansiamos pela vinda de Cristo, pelo retorno do Senhor Jesus Cristo, naquele tempo, esses homens, eles se observavam essas promessas, essas profecias, e eles queriam saber como é que iria funcionar isso. Que mudança é esta? Que de repente, a nossa juventude, ela abre a boca e começa a profetizar de maneira extraordinária. Aleluia. Agora, veja bem, então a promessa, ela vem descendo, até que chegamos na época de Jesus. Até que chegamos na época do Senhor, e o cumprimento não tinha acontecido ainda. Vamos ver aqui o que fala João, capítulo 16. Evangelho que escreveu São João no capítulo 16, preste atenção, versículo 8. Olha bem. Futuro. E quando ele vier, ele não tinha vindo ainda. O Senhor está falando aqui com os discípulos sobre a vinda do Espírito Santo. O Paráclito divino queria estar aqui no lugar de Jesus na sua ausência. E quando ele vier, futuro, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. Pastor Levi, demais irmãos e irmãs, a única coisa que eu posso fazer, sabe o que é?
é pregar o Evangelho. Ele mandou pregar o Evangelho. Aleluia. Ele mandou eu e você pregarmos o Evangelho. Agora, o que vai acontecer no coração do pecador, isso é obra dele. Assim como você lança a semente no chão e deixa ela lá, agora, daqui a pouco, como é que aquilo vai explodir lá dentro da terra? Vai nascer, vai crescer, vai se tornar uma grande árvore? Isso não compete a mim, é Ele que vai fazer. Assim como você prega a palavra, e quando essa palavra encontra um coração fértil, ela vai explodir e uma nova vida vai se levantar ali. Esta é a ação poderosa do Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quantos homens, quantas mulheres, de uma vida devassa, de uma vida brutal, pessoas que eram verdadeiros monstros, e de repente se tornaram em pessoas dóceis, amáveis, excelente pai e mãe de família, excelente filho. Por quê? Porque o Espírito chegou lá, é Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Agora veja aqui, futuro ainda, quando Ele vier. Ainda em João 14, 26, preste atenção aí. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, que o Pai enviará, futuro. Os discípulos estavam ansiosos para saber o que é isto. Que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aleluia. Versículo 17 diz ainda: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, nem vos conhecereis, porque Ele habita onde? Convosco e estará em vós. Aquele Consolador que o Pai enviará, não vai ser um elemento distante de você, porque diz aqui a Bíblia que Ele estará convosco, assim como você está aqui comigo nesta hora, o Espírito Santo estará convosco, mas não é somente isso, Ele vai estar convosco, mas também estará em vós. Ele está na nossa vida, por dentro e por fora, é a presença do Todo-Poderoso na nossa vida. Glória ao nome de Jesus. Irmão querido, esta promessa é magnífica e grandiosa, que os homens se debruçaram sobre ela e não puderam entender na realidade. Tá? Agora, os discípulos estão caminhando, eles estão ouvindo essas coisas. Quando Ele vier, Ele vai ensinar, Ele vos ensinará todas as coisas. Quando Ele vier, Ele vai fazer você se lembrar de todas as coisas. Irmãos queridos, este ano eu completei 50 anos que eu sirvo ao Senhor. Quantos sermões eu já ouvi, quantas mensagens já ouvi, quantos estudos bíblicos eu já participei. Quantos? Se você me perguntar, pastor Jorge, o senhor se lembra de todos eles? Não. Mas o que é impressionante é que muitas vezes eu estou pregando uma mensagem e de repente Ele traz à memória trechos da Bíblia, um atrás do outro. Ele vos fará lembrar, Ele vos ensinará. Esta presença gloriosa é que faz de você uma pessoa diferente na face da terra. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Então veja aqui, aí quando chegamos agora no versículo 4 do capítulo 1 de Atos, onde nós começamos a leitura, a promessa não tinha se cumprido ainda. Aí o Senhor fala para os discípulos, estando com eles,
determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. É aquilo que eu falei para vocês na introdução. O impacto que esta palavra de Jesus trouxe na vida dos discípulos, que fez com que um olhasse para o outro, a promessa, mas aquela promessa que nós estamos estudando, aquela promessa que os profetas falaram sobre ela, aquela promessa de séculos passados, diz ele, para nós não nos ausentarmos daqui, porque ela vai se cumprir. Eu pergunto para você, alguém quis sair dali? Alguém quis se afastar daquele momento? Alguém quis ir embora para casa? Alguém sentiu fome naquela hora? Não, não. Ninguém queria perder esse momento tão magnífico. E quando nós chegamos aqui no versículo 5, diz aqui, porque João, Atos capítulo 1 e 5, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Tá? Aqueles, pois, que se achavam reunidos, perguntaram, dizendo, Senhor, restaurarás neste tempo o reino Israel? Os discípulos estavam navegando ainda. Os discípulos estavam buscando o mundo aqui na terra. Os discípulos estavam buscando ainda por um lugar, aqui numa cadeira de um senado, de um deputado, ou de um vereador, de um político naquela época. Eles pensavam que Jesus Cristo iria dar o golpe político e assumir o comando, e eles queriam estar naquela hora com ele, para assumir uma das cadeiras ali. Então, nesses momentos, eles chegaram com Jesus e perguntaram, Senhor, será esse o tempo que o Senhor vai dar o bote, que o Senhor vai tirar Herodes do trono? Será esta a hora que o Senhor vai dar o golpe político e vai assumir o comando? Olha a cabecinha deles. Mas nesse momento, Jesus, de uma vez por todas, tirou isso da sua cabeça. Tá? E diz aqui o versículo número 6, aqueles, pois, que haviam se reunido, versículo de número 5, 6, agora, aqueles, pois, que haviam reunido, perguntaram, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Disse-lhes, olha só, não vos compete, não vos pertence saber o tempo ou as estações que o Pai estabeleceu pelo próprio poder. Não compete a vocês estar se metendo com questões desta vida. Não compete a vocês estar querendo uma posição neste mundo. Não compete a vocês estar infiltrado ou estar emaranhado com a situação desta vida. Sabe o que é que compete para vocês? É ficar na cidade até que do alto seja revestido de poder. Para quê? Para ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Aleluia! Eu não vou dar poder para vocês para estar se metendo em outra coisa, porque não existe coisa melhor do que essa que vocês estão fazendo. Aquele que almeja o episcopado, excelente obra deseja, servir a Deus, este é o maior prêmio que um homem pode receber na face da terra. Uma certa ocasião, devido à popularidade extraordinária que Billy Graham tinha no seu país, uma ocasião, uma comissão partidária chegou com ele e pediram que ele se candidatasse à presidência da América. Sabe o que foi que ele respondeu? Eu não posso descer. Eu estou num cargo mais elevado do que presidente da América. Glórias ao nome de Jesus. Aleluia.
Aleluia. Eu sou embaixador do Rei dos Reis, embaixador do soberano do universo. Glórias ao nome de Jesus. Aleluia. Aquele que almeja o episcopado, excelente coisa deseja, excelente obra deseja. É justamente isso, irmão querido. Então, quando nós vemos aqui o cumprimento, aqui em Atos do capítulo, versículo 2, ali, e cumprindo-se o versículo, capítulo, Atos 1, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, ninguém se arredou, ninguém se afastou. Ele disse para não sair daqui, porque a promessa vai se cumprir. E de repente, veio do céu um som como de um vento veemente impetuoso, e encheu toda a casa em que eles estavam assentados, e foram vistas sobre eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aqui está a evidência do batismo com o Espírito Santo. É quando o homem libera a sua língua, para que o Espírito ele comece a falar em outras línguas. Glória a Deus. Aí você tinha confirmação de que o Espírito Santo está sobre a sua vida de uma maneira gloriosa. Aquela promessa secular, de repente ela se cumpre aqui neste momento em que nós estamos observando em Atos. Aleluia, aleluia. Irmão querido, aqueles homens medrosos, aqueles homens que estavam agora querendo fugir, aquele Pedro que queria voltar para a companhia de pesca do pai dele no lago de Genezaré, os outros que viviam também dessa profissão, cada um queria abandonar o seu campo de serviço, mas de repente a coisa mudou. E aquele medroso abriu a porta do cenáculo, e a multidão que estava ali na frente começaram a ouvir o mais veemente sermão que a humanidade nunca tinha ouvido. E quando Pedro lança a rede, aproximadamente 3.000 pessoas vêm à frente, recebendo Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. O Espírito Santo, ele faz a diferença. O Espírito Santo, ele faz a diferença na vida de uma pessoa que se entrega a Ele de uma maneira especial. Glória ao nome de Jesus. Então nós observamos o que o Senhor está nos falando aqui através da sua palavra, cumprindo-se este momento. Então todos foram cheios. Agora, cumpriu-se. O Espírito Santo está na terra. Cessou aquela busca, porque a promessa já está cumprida. Então não tem mais por que buscar de novo. Não tem. Agora daqui para frente a coisa começa a mudar. Agora a pergunta que nós fazemos: por que esta ênfase que é dada ao Espírito Santo? Por que esta ênfase? O profeta Ezequiel, no capítulo 36, versículo 26, que cremos que já falamos aqui, diz aqui, olha só, olha a importância que tem a presença do Espírito Santo. Diz ele aqui: dar-vos-ei um coração novo. Aleluia, aleluia. Aquele coração cheio de rapina, cheio de malícia, cheio de maldade, aquele coração violento, aquele coração intransigente, aquele coração pervertido, aquele coração mau, aquele coração cruel, de repente diz o Senhor Deus aqui nesse momento: dar-vos-ei um coração novo. Aleluia. Haverá uma mudança no interior do homem quando o Espírito Santo ele chega. E porei dentro de vós o quê? O meu Espírito. Aleluia. Coloque a mão no seu peito, coloque assim comigo e diga comigo: eu tenho o Espírito Santo na minha vida. Aleluia.
É isso que ele está dizendo aqui nesse momento: dar-vos-ei um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e dar-vos-ei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Não existe outra maneira do homem ter contato com Deus, ver Deus, entender Deus, a não ser que tenhamos o auxílio do seu Espírito Santo e que tenhamos passado por esta mudança de vida tão extraordinária. João capítulo 14, a importância, por que tanta ênfase? 14, 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Tá? Que coisa magnífica! Consolador, ele vos ensinará. Irmãos, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Quando eu fui chamado para o ministério, eu era um garoto, eu era uma criança, e Deus me deu uma responsabilidade, que até hoje eu fico pensando, como foi que eu consegui uma façanha desta? Eu nunca fui diácono, eu nunca fui separado para presbítero, não. Eu, quando saí do meu emprego federal para servir a Deus no estado do Maranhão, para dar um curso para os pastores daquele estado, e quando eu olho para trás e fico pensando, como foi que eu consegui durante 5 anos lecionar para aqueles homens. Mais de 700 pastores se matricularam no estado do Maranhão naquela época. 430 chegaram ao final do curso. E eu fico pensando, como foi que eu consegui isto? Como foi? Eu tinha alunos ali, que quando eu nasci, eles já eram pregadores do Evangelho. Aleluia! O que acontecia? É claro que eu tinha vindo de um instituto bíblico. Eu nem cheguei a terminar o meu instituto bíblico, que Deus me coloca numa situação dessa, né? Mas, irmão querido, eu vou dizer uma coisa para você. Quando eu abri a Bíblia, que eu começava a estudar a palavra de Deus, as coisas vinham faiscando, o Espírito Santo estava ali. Jorge, você não pode perder tempo, porque o que você tem que fazer é muito grande. Glórias ao nome de Jesus, aleluia. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo. Esta ação poderosa do Espírito Santo na nossa vida não se compra numa faculdade lá fora, não se encontra numa cátedra lá fora. Os cientistas do mundo não sabem disso, mas aquele que serve ao Senhor conhece esta grandeza e essas maravilhas. Glória ao Senhor. Por que tanta ênfase? Por que tanta ênfase? Atos 1:8. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para ser minhas testemunhas. Aleluia. Irmão querido, a palavra poder, ela vem do original grego dínamo ou dynamos. Esta palavra dynamos ou dínamo é que dá origem à palavra dinamite, dinamismo, dinâmico. A coisa mais difícil é você ver um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo se acomodando. O Espírito Santo é um dínamo na sua vida. Ele provoca o dinamismo. Ele te dá esse poder da dinamite, de explodir corações. Quando você prega, as pessoas se convertem, porque o coração de pedra, ele se acaba, e o coração de carne, ele surge. Aleluia! Este é o poder do Espírito Santo que ele concede para você.
Aleluia. E ainda no capítulo 16 de João, versículo 8, olha só, por que tanta ênfase? E quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O homem, antes da descida do Espírito Santo, não tinha que lhe convencesse. O homem era maligno, o homem era mau, era cruel. Quando você vê Jesus Cristo, a luta que ele teve com os fariseus do seu tempo, era uma coisa realmente incrível. Quem assistiu a minha live ontem, sobre o mordomo infiel, quando o Senhor Jesus chama os seus discípulos, em particular, e disse, olha, havia um homem rico, que ele tinha um mordomo, que ele era infiel. Aleluia. Quem é este homem rico? Quem é o dono do ouro e da prata? Quem é o dono de toda a riqueza? Quem é o dono de toda a grandeza? E ele tinha um mordomo. Esse mordomo, sabe quem é aqui? A nação judaica, a quem ele conferiu a liberdade de administrar os seus bens aqui na terra. Mas infelizmente, esses escribas e fariseus, o que foi que eles fizeram? Eles se utilizaram do posto que ocupavam. Eles se beneficiaram da posição que tinha. Para quê? Para usufruir lucros para si mesmo. Para si mesmo. Tá? E o que eles faziam em seu benefício? Não era em benefício do reino. Até o que o Senhor chegou e disse, o dono chegou e disse, eu soube que você está agindo desonestamente, olha, faz o teu balancete aí, me entrega, e você está despedido. Está despedido. Aquele cidadão simplesmente pensou, o meu Senhor está me despedindo, e agora? O que vai ser de mim? Eu não posso trabalhar, porque todo ganancioso da coisa dos outros, ele quer só roubar. Trabalhar? Nada. Só quer isso. Trabalhar? Não posso. Mendigar? Eu tenho vergonha. Por que o elemento não pensou nisso antes? Mendigar? Eu tenho vergonha. Ah, já sei. Eureka! Eu vou chamar os credores do meu patrão e vou fazer um negócio com eles. Eu vou fazer aqui um toma lá e dá cá. Eu vou beneficiá-los para que depois eles me recebam quando eu for despedido. Chama um, vem cá, quanto é que tu deves para o meu patrão? 100 barris de óleo. Escreve rapidinho 50. Porque assim que o desonesto faz, escreve rapidinho aí. E procura deletar do teu computador, não deixa vestígio, não deixa nada aparecendo aí. Queima a contabilidade, acaba, você diz que deve 50. Muito bem. E você? Eu devo para ele 100 toneladas de trigo. E foi dizer, escreve rápido em 80. Por que ele fez isso? Porque depois, quando ele fosse despedido, ele sabia de que ele ia pedir ajuda, pedir emprego, ou pedir um auxílio. Aí é quando o patrão dele chegou e elogiou a astúcia dele. Porque era um homem que lutava em seu benefício e não do seu patrão. E o que aconteceu justamente nesta hora? É que o Senhor Jesus, ele vai e declara que os filhos deste mundo, eles são mais astutos do que os filhos de Deus. O mundo tem uma astúcia muito grande, tem uma astúcia incrível. Aí é quando o Senhor diz para mim e para você, angariai amigos
com a sua riqueza, com aquilo que você tem. Invista no reino de Deus, porque quando você partir daqui para a glória, a recompensa vai receber da mão de Deus. Você está entendendo? Então o que é que nós temos aqui? E quando ele vier, ele convencerá. Irmão, para convencer um coração deste, mau, ladrão, corrupto, só mesmo uma ação do Espírito de Deus. Joel capítulo 2, 28, ia dizer que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Aí é quando vem a obra magnífica que a igreja está fazendo na face da terra, a partir do momento em que o Espírito Santo veio sobre ela. Segundo, poder sobrenatural contra a exorte do mal, né? Vimos primeiramente qual é a ênfase que é dada ao Espírito Santo. Agora veja só, recebereis poder. Agora, Mateus, capítulo 12, versículo 28. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado até vós o quê? O reino de Deus. E quando Jesus comissionou seus discípulos, que disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E naquele momento você vai curar enfermos, você vai expelir demônios. E uma das maiores provas de que o reino de Deus está em nosso meio é o poder do Espírito Santo que está na vida do crente. Porque no nome de Jesus Cristo você expulsa qualquer legião, onde quer que esteja, glória ao Senhor. Isso ninguém tinha no passado, mas com a presença dEle você hoje tem o poder de Deus em sua vida. Glória ao nome de Jesus Cristo. No capítulo 2 de Atos, versículo 17, nos últimos dias eu derramarei, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e filhas profetizarão. Então você vê que a ação do Espírito Santo ela é magnífica na vida do crente. Em terceiro lugar, como ele veio, com ele veio a manifestação de quê? Dos dons. Porque não se falava em dons espirituais antes da descida do Espírito Santo. Porque o dono dos dons é Ele. E quando Ele vem na sua vida, o dom dEle vem com você. Glórias ao nome de Jesus. Aleluia. Não existia isto antes da descida dEle. Então, essa questão dos dons espirituais vieram quando o Espírito Santo veio. Né? Então vemos aqui 1 Coríntios capítulo 12 e o versículo 7. 12 e 7. Olha só. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que lhe for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outros a operação de maravilhas, e outros a profecia, e a outros dom de discernir Espírito, e outros variedade de línguas, e outra interpretação das línguas. Está entendendo? Mas um só é o mesmo Espírito, é Ele que opera tudo em todos. Glória a Deus. Aleluia. Então, com a vinda do Espírito Santo na nossa vida, é como dizia Paul Young Cho, eu não me preocupo em buscar um dom específico na minha vida, eu me preocupo em ter o dono dos dons comigo, porque na hora que for preciso, Ele sabe o que vai fazer. Glória ao nome de Jesus. Se você tem o Espírito Santo na sua vida, você tem um 9 dom do Espírito com você. Aleluia. Então você entende essa questão, por exemplo, essa manifestação gloriosa do Espírito Santo na vida do crente, é uma promessa para todos também, não é para alguns. Atos capítulo 2, o versículo 39, preste atenção que declara aqui, porque a promessa de respeito a vós, vossos filhos,
e a todos que estão longe, e a tantos quanto nosso Deus chamar. Essa promessa não é para A ou B, isoladamente. Essa promessa é para todo aquele que crê e busca. Esta promessa é para você que está aqui nesta noite. Esta promessa é para você que está me ouvindo aqui nesse momento pela internet. Esta promessa é para todos, não é dom exclusivo. Ninguém pode dizer assim, olha, nessa igreja aqui, só o Espírito Santo só atua aqui. Não. Ele atua aonde Ele quer. Ele não se limita. Aleluia, aleluia. Há alguns anos atrás, eu fui convidado para dar um seminário sobre o Espírito Santo numa igreja tradicional, que não aceitava essas coisas. E não sei porquê, me convidaram para dar um seminário sobre o Espírito Santo, que foram 3 dias de seminário. 3 dias. Irmãos, aquela igreja era aquele tipo de igreja que era capaz de ter até uma tabuleta na frente. É proibida a entrada do Espírito Santo aqui, porque ninguém podia fazer nada. E me chamaram. Você sabe qual foi a primeira pessoa que foi batizada com o Espírito Santo naquela igreja? O pastor da igreja. Aí depois o senhor foi batizando um e outro aqui, acolá e pronto. Aquela igreja, depois que se experimentou o poder do Espírito Santo, foi mandado depois uma comissão para substituir o pastor, para que o outro pastor colocasse a igreja como era antes. Só que a igreja já tinha recebido o poder do Espírito Santo e não quiseram mais acordo. Irmão, ninguém pode dizer para o Espírito Santo o que ele deve fazer, não. Importante é você ter ele na sua vida. Glória a Deus, glória a Deus. E você tendo ele na sua vida, você tem a capacidade divina que Deus tem para você. Glória ao nome de Jesus Cristo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Agora, preste atenção aqui um instantinho, irmãos. O que se perde? O que é que uma pessoa perde por ignorar os dons? O que é que uma pessoa perde por ignorar os dons? Ignorar os dons espirituais é deixar de lado equipamentos poderosos que Deus tem deixado à disposição da sua igreja para enfrentar a hostilidade de um mundo tomado por espíritos enganadores. Tá? Porque o Espírito Santo presente na vida da igreja, ele adverte esta igreja contra qualquer falsa doutrina, contra qualquer arma diabólica que chegue aqui. Ele é desmascarado pelo poder do Espírito Santo. Na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 2, o apóstolo São Paulo declara o seguinte: do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O mundo desobediente tem um espírito lá, mas o Espírito Santo ele sabe como fazer. A visão do sobrenatural só se torna possível quando Deus revela ao seu povo o que acontece na esfera espiritual. E o mecanismo utilizado por ele são os dons. Os dons. Irmãos queridos, nós vamos ver depois cada um desses dons, como é que eles funcionam. Mas o que ocorre aqui, nesse trecho que nós acabamos de verificar? Olha só, a visão do sobrenatural só é possível através de uma ação divina. Quando você tem um dom de discernimento de espírito, você sabe quem quer lhe fazer mal e quem quer lhe beneficiar, porque o Espírito Santo, ele te comunica. Aleluia.
Eu e a minha esposa, a irmã Raquel, nós nos completamos nessa parte. Eu sou uma pessoa muito inocente em relação às pessoas. Eu trato todos justamente de uma forma que eu procuro beneficiá-la. Mas acontece que tem muitas pessoas que vêm por trás de você com espírito enganador. Ele vem com sapatinho de lã. E quantas vezes eu estou, às vezes, conversando com uma pessoa, aí depois, quando termina ali, a irmã Raquel, que estava lá na outra sala, ela simplesmente disse: Jorge, cuidado. Quando ela diz, irmão Levi, cuidado, então já sei que o Espírito Santo comunicou alguma coisa para ela sobre aquela pessoa. Equipamento dessa natureza, somente o Espírito Santo traz à tona. Aquela moça que elogiava Paulo, esses homens são servos do Deus Altíssimo. Mas Paulo, pelo dom do discernimento de espírito, ele sabia que aquele era um espírito maligno que estava naquela moça, e ele expulsou na hora. O Espírito Santo ele traz à tona essas verdades tão magníficas, né? Então nós temos assim, agora, por onde vem a ignorância sobre este assunto? Por onde vem? Primeiro, teólogos e escritores famosos declaram que os dons foram apenas para a igreja da era apostólica e cessaram naqueles dias. O que tem de literatura nesse assunto? Quando você acabou de ler que essa promessa é para você, é para os filhos de você, e para tantos quanto o Senhor nosso Deus chamar, é para você aqui no século que você está vivendo, glória a Deus, não se limitou simplesmente à era apostólica, não. Enquanto a igreja estiver na terra, o Espírito Santo está aqui, operando com todos os dons na vida da igreja. Então, como doutor fulano de tal, teólogo tal, catedrático da faculdade teológica X, ele declarou que essa ação de Deus, do Espírito Santo, foi para a era apostólica. Então, para que buscar? Se o doutor diz que não existe, que não é para nós. Infelizmente, existe esse tipo de gente na face da terra, que não entende a ação do Espírito. Então, como ele não entende, então ele diz que não existe. Isso é para aquele tempo, não é para agora. Ele nunca experimentou, nunca provou. Então ele tem que dizer que não existe. Aleluia. Então nós temos aqui, número 2. A ignorância a respeito do assunto tem deixado muitos sem falar sobre ele. A ignorância, por não saber como o Espírito Santo opera, ou como operam os dons espirituais, é que muitas pessoas não tocam no assunto. Se eu não entendo isso, por que eu vou explicar? Se eu não sei como é que isso opera, como é que eu vou pregar? Eu quero pregar uma coisa que eu sei, que eu saiba o que é, tudo muito bem. Agora, como o elemento não sabe, então ele se cala. Não fala sobre o assunto. A igreja continua sem problema. 3. Para que servem, como operam, qual a sua utilidade na igreja hoje? Por desconhecerem a função dos dons, muitos não dão vazão a eles. Tá? 4. A infalibilidade e a forma inadequada da utilização dos dons tem levado, né? A infantilidade e a forma inadequada da utilização dos dons tem levado muitas igrejas a escândalos horríveis, razão pelas quais, em muitos lugares, é proibido o exercício deles. Por quê? Por causa de criancice. Tem pessoas que não entendem, que o Espírito é sujeito ao profeta. Eu abro a boca para profetizar se eu quiser. Deus quer falar, então vamos em frente, tudo muito bem. Eu espero o momento certo. Eu trabalhei numa igreja que, por exemplo, eu tenho o dom de falar em línguas estranhas, mas não tenho o dom de interpretação.
E tinha na igreja uma irmã que tinha o dom de interpretação. Então Deus me usava em línguas e ela interpretava para o público. Ela interpretava para o auditório. É justamente isso. Agora, você vê que aqui numa ordem, numa sequência, porque nós encontramos muita infantilidade. Hoje é aviãozinho, é sapatinho não sei de quê, e que leva as pessoas a se meter, levar a igreja até a ser motivo de chacota. Eu ainda ontem estava ouvindo um estudo dado por um personagem grande aí do mundo das lives, né? Meu irmão querido, que aquele homem estava zombando e usando palavras tão baixas, tá? Porque, por exemplo, quando você está orando no Espírito, às vezes você não tem nem palavra, você fica gemendo. E aquele cidadão pega isto e compara a uma coisa tão baixa do mundo sexual. Aquele homem está blasfemando contra o Espírito Santo. Mas o que acontece é justamente por causa da infantilidade que tem em muitas igrejas, tá? É que as coisas, muitos pastores, eles não permitem. Não, irmão, não permito, porque eu sei que Jesus, ele batiza, que ele fala, que o dom opera, tudo muito bem, mas eu mantenho assim um pouco a distância a isso, porque existem muitas pessoas que são crianças, que não sabem utilizar os dons espirituais, ficam aí fazendo besteira. Elenay Cabral, uma certa ocasião, pastor Elenay Cabral, trabalhei com o pai dele muitos anos, ele, uma vez estava na igreja, num culto de oração, não é? Aí estava ali, ele estava com dor de dente naquela hora, e ele estava ali ajoelhado, mas passando por um momento difícil, né? Aí chegou um irmão, que estava orando do lado dele, de repente calou, aí começou a profetizar para ele, disse, meu servo, desperta. Aí o Elenay Cabral devolveu a profecia, meu servo, eu estou com dor de dente. Infantilidade, criancice, você vê isso em muitos lugares, está entendendo? Pessoas que não têm nada de profecia, mas eles querem dizer que são, que têm, que possuem. Então o que acontece? Eles ficam manipulando. Eu costumo dizer, irmão, sem medo de errar, você quer ver uma igreja ir para o fundo do abismo? Quer? Deixe o pastor ser manobrado por profetas. Porque o profeta, ele profetiza e diz que é Deus que está falando, e se o pastor não fizer o que está falando, ele vai ser tomado, vai ser tirado do posto, tudo muito bem, como se o Espírito Santo fosse algum carrasco que não respeitasse o arbítrio do pastor. É preciso que haja sabedoria no meio do povo de Deus nesse aspecto, irmão querido. O Espírito Santo, na realidade, não está aqui para dar show para ninguém aplaudir, não. E quando Ele quer, Ele fala, no momento certo. Momento certo. O Espírito Santo, Ele é cavalheiro. Uma certa ocasião, eu estava pregando numa igreja grande, lotada. E eu estou aqui pregando, de repente, uma irmã no meio da igreja começou a profetizar. Profetizar. Eu pregava aqui e a mulher profetizava lá. Eu estou pegando a mensagem aqui e ela está profetizando lá no meio. Não é? Eu, como sei que o Espírito Santo não é de confusão, ou ele vai me usar, ou vai usar ela. Ele não vai usar os dois na mesma hora para confundir a igreja. Aí, como eu estava autorizado para pregar naquele momento, então a autoridade estava comigo. Eu fui e disse, irmã, por favor, se sente um pouquinho aí, sim, deixa eu terminar, depois a irmã dá o seu recado. Ela sentou. Eu preguei a mensagem, depois que terminou o culto, aí eu fui lá com a irmã, porque ela poderia ficar triste, né, de ter sido chamada a atenção no meio do auditório. Eu cheguei lá e disse, irmão, o que foi que houve? Ela foi e disse, pastor, não sei, um negócio estranho tomou conta de mim, que eu queria me segurar e não podia. Não era o Espírito Santo.
Não era o espírito, aquilo era um espírito maligno, porque além do mais, ela ficar sentindo mal com aquilo, e fazer uma coisa contra a sua vontade. Então, devido a certas coisas que acontecem na igreja, é que alguns pastores limitam. Não é que não seja pentecostal, mas limitam a oração, a profecia. Um fala, depois o outro. No máximo 3, pronto, Deus falou. Às vezes uma palavra que Ele dá, soluciona o problema. Quando você tem o dom da palavra, da sabedoria, você pode resolver problemas sérios numa igreja. Eu me lembro que, uma ocasião, eu estava na Convenção Geral das Assembleias de Deus, na Bahia. Uma convenção gigantesca que houve lá em Salvador. E não sei se tinha uns 5.000 inscritos ali naquela convenção, né? E quem estava presidindo aquela convenção era o pastor Alcebiades Pereira Vasconcelos, com quem eu trabalhei no Amazonas. E naquela tarde, o povo já estava voltando para o auditório depois do almoço, e quando o auditório estava quase cheio, pastor Alcebiades, que sempre chegava antes de que qualquer pessoa, ele simplesmente estava ali escrevendo, o microfone estava aqui, e ele nem levantou a cabeça, ele só perguntou: um pastor que cai em pecado, ele deve ser restituído ao ministério? 4.000 pessoas, numa só voz, gritou: não! E do jeito que ele estava, ele continuou: então ore para que isso não aconteça com você. Irmão querido, eu não me lembro de mensagem nenhuma daquela convenção, mas essa palavra de sabedoria, ela veio justamente na hora. Você achar que aquilo é para falar com alguém, você tem que saber que Deus fala com você. Nesta parábola do mordomo infiel, quando os fariseus e escribas ouviram aquela palavra de Jesus, do mordomo infiel, ele sabia que estava falando com eles. Eles rilharam os dentes. Eles começaram a criticar Jesus. E Jesus naquele momento disse: olha, eu quero informar para você que a lei e os profetas vigoraram até João Batista. Entendeu? Mas na nossa nova dispensação, eu quero dizer para vocês que nenhum tio vai cair da lei. Não cai. Ela continua. Tá? Ela vai prosseguir. Agora, vocês muitas vezes querem justificar a cobiça de vocês quando vocês adulteram, tá? Porque você sabe que o adultério, ele começa com uma cobiça, ele começa quebrando o mandamento. O Senhor disse: olha, não cobiçarás a mulher do próximo. Então, o adultério é, antes de tudo, uma quebra da lei. Muito embora Moisés tenha aberto ali uma exceção para casais que estavam à beira de um precipício, que foi permitido da carta de divórcio. E esses homens aproveitavam justamente. Por que eles adulteravam? O adúltero é, antes de mais nada, uma pessoa que caiu no crime da cobiça, antes de cair no crime do adultério, da infidelidade. Irmão, a sabedoria de Deus, ela é extraordinária para todos nós. E seguindo aqui, versículo 5: devido à utilização fraudulenta dos dons, muitos têm naufragado na fé. Tá? A utilização fraudulenta, porque tem profetas, irmãos queridos, que eles, olha, eles matam, eles destroem, eles ressuscitam, ele faz tudo em nome de Deus. Utilização fraudulenta. Fraudulenta, entrega uma profecia que nunca Deus pensou em falar aquilo, nunca. E você, qual é a sua concepção a respeito dos dons espirituais? Qual é o seu conhecimento sobre eles? Conheça o potencial deixado por Deus e a sua disposição, participando desse estudo aqui que nós estamos tendo até ao final. Agora, afinal, quais são as utilidades dos dons espirituais?
Ah? Quais são? Por exemplo, primeira delas, quando o Senhor disse: eu vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Eu pergunto para você, qual é a chance que um cordeiro tem no meio de lobos? Hein? Qual é a chance dele sair dali inteiro? Tá? Em Lucas capítulo 10, o versículo número 3, tá? O mesmo Senhor que disse para você: eu vou enviar vocês para o meio de lobos, como cordeiro para o meio de lobos. Mas diz ele aqui no capítulo 10 de Lucas, versículo 3, ide, e eis que vos mando como cordeiro para o meio de lobos. Só que ele declarou o seguinte: mas eis que estarei convosco todos os dias. Aí você entra até no inferno. Se ele entrar com você, você pode entrar até no inferno. Quanto mais no meio de lobo, num lugar de meretrício, onde você for, se ele está com você, meu filho. Eu, quando trabalhei em Belém do Pará, nós tínhamos um trabalho intitulado de Cruzada das 22. Era um trabalho que tinha à noite. Eu tinha um grupo de colegas que a gente se consagrava para ir pregar na boca de fumo, nos meretrícios, nas boates. Uma vez eu cheguei numa boate, 2 horas da madrugada, terno e gravata. Estamos ali no meio de uma boate. Alguém perguntou: o que esses caras aqui de terno e gravata vêm fazer aqui numa boate, uma hora desse jeito, né? Eu estava ali evangélico e vi 2 moças sentadas numa mesa, tomando sua cerveja. Aí eu fui, me assentei, pedi licença e comecei a conversar com elas. Aquela hora da madrugada, num ambiente de prostituição, estava ali. E quando eu comecei a pregar, daqui a pouco aquelas 2 moças começaram a chorar. E eu perguntei: por que vocês estão chorando? E ela foi e disse: porque nós somos desviadas da igreja. E sabemos que se Jesus voltar hoje, eu não vou subir com ele. Então a chance é esta agora. Você vai para lugares escusos. Se ele vai com você, você vai entrar e vai sair, e o nome dele vai ser glorificado. Glória ao nome de Jesus. O mundo que jaz no maligno. João 15, 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo ele jaz no maligno. 3, o Deus deste século, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Um grande pregador norte-americano, um homem de muita fé, tá? Ele uma vez estava, num dos livros que ele escreveu, ele diz que ele orou 15 anos pelo irmão dele que não era crente. 15 anos. E eu já estava até encabulado, de ir na frente de Deus pedir a conversão do irmão. Aí um dia, ele lendo esse versículo aqui, capítulo 4:4 de Coríntios, 2 Coríntios 4:4. Porque o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Aí quando ele leu esse texto, ele foi explicar. Então, meu irmão, ele não é crente, não é porque ele não quer, é porque ele não enxerga. Tem uma venda, Deus colocou uma venda nos olhos das pessoas, para que não vejam. Então a minha batalha agora é de outro jeito, não é pedir para o Senhor, não. Agora é determinar que Satanás tire da face dele esta máscara que ele colocou. E quando ele começou a repreender aquilo, naquela semana o irmão dele aceitou Jesus como seu salvador pessoal. Glória a Jesus. E diz o ponto número 4, que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruição de fortalezas. Nós não usamos canhão nem metralhadora, mas nós usamos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Glória ao nome de Jesus. Muito bem, irmãos queridos. 7º e último ponto. Os dons espirituais de 1 Coríntios capítulo de número 12. E esses dons estão divididos em 3 grupos. Primeiro deles, dons de revelação. São aqueles dons que revelam alguma coisa. Palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e o discernimento de espírito. São dons de revelação. Dons de poder, fé, operação de milagres e dons de curar. Tá? 3, dons de elocução, que mexe com a voz.
profecia, variedade de línguas e interpretações das línguas. Então, são esses os 3 grupos que nós temos aqui para efeito de estudos. Não está nessa sequência na Bíblia, mas para efeito de estudo nós temos esses 3 grupos que nós vamos estudar cada um, que o dom esses dons nessas 3 categorias. O primeiro deles é justamente os dons de poder, dons de elocução e dons de revelação. Então, irmão querido, vamos prosseguindo aqui devagarzinho, e na próxima sexta-feira, se Deus quiser, nós já vamos falar esses grupos e você vai entender como é que o dom espiritual, ele está a serviço da igreja do Senhor na face da terra, tá bem? Então que Deus nos abençoe e nos guarde. Pastor Levi, a palavra está com o irmão, graças a Deus, Deus abençoe ricamente a todos. Curve a sua cabeça, estenda suas mãos, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus e a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja e permaneça com toda a igreja, e todos juntos diremos amém. Está terminado em nome de Jesus.